Hoje eu iniciei aqui o culto com um texto que fala sobre cansaço. E é muito comum, hoje quinta-feira, né? Chegando no final da semana, a tendência é que a gente fique o quê? Cansado, exaustos, né? E a tendência é que isso vá aumentando porque é uma realidade nossa, como pessoas, nós nos cansamos. Só que quantas vezes também você já não empreendeu uma força em algo que você percebeu depois que não merecia aquela energia gasta? E às vezes isso nos consome. Às vezes você coloca ali uma energia muito grande naquilo, você se cansa e você percebe que não valeu de nada. Hoje, quando eu estava meditando na palavra, eu cheguei a um título, eu até compartilhei com o Magno mais cedo, que diz assim: pare de gastar força com o que não tem valor eterno. Pare de gastar força com o que não tem valor eterno. E eu quero ler um texto, está em Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao verso 34. Mateus, capítulo 6, verso 31 ao 34. Você que está sem Bíblia, vai estar na tela também aí para que você possa acompanhar o texto, que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É uma mensagem forte, sim ou não? Sim. Mas quantas vezes nós não cumprimos isso? Quantas vezes nós nos esquecemos desta palavra, desta promessa que Deus nos dá acerca do amanhã? E nós ficamos ansiosos, preocupados, angustiados, aflitos muitas vezes, e esquecemos que há um Deus que está cuidando de todas as coisas. Eu entendo que é um exercício que precisa ser colocado em prática, porque não é fácil. Porque nós queremos e temos por costume querer ser resolutivo. Eu quero resolver por conta própria as coisas. Mas conseguiremos sempre? Não. Por isso é necessário que a gente pare de gastar força com o que não tem valor eterno. Aqui Jesus ele está nos ensinando sobre diversas coisas, mas essa primeira parte aqui fala sobre necessidades básicas do ser humano. O que nós vamos comer, beber, vestir, são questões cotidianas. Todos nós temos família, nos preocupamos com o sustento, nos preocupamos com as coisas que nós temos a fazer, as nossas obrigações. Só que muitas vezes nós perdemos outras coisas que são extremamente importantes para dar mais valor a isso, que não é eterno. Nós fomos criados por Deus para sermos eternos, sabia disso? O projeto original do Senhor na criação era fazer do ser humano um ser eterno. Por conta do erro, do pecado, a morte hoje faz parte da nossa vida, mas isso não mudou o plano original. Porque nós teremos a oportunidade de viver eternamente. Mas cada um aqui vai fazer uma escolha. E essa escolha diz respeito a onde você vai passar a sua eternidade. Você tem a opção de você passar a eternidade no céu ou no inferno. Essa é a realidade. Por mais que possa assustar em alguns momentos esse discurso, mas não é apenas um discurso, é a própria palavra de Deus que está falando conosco. Só que enquanto eu empreender todos os meus esforços e colocar todas as minhas expectativas nas coisas daqui, a tendência é que eu esqueça das coisas do alto. Por isso que eu tenho que achar um equilíbrio, e esse equilíbrio eu só vou encontrar quando eu colocar Deus como prioridade na minha vida. Por isso que Jesus fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Aqui fala, vai correr atrás disso? Busque isso, busque aquilo. Fala para buscar o quê? O reino.
o reino de Deus. O você compreender do que se trata o reino. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em paz, quem mais sabe? Amor, alegria no Espírito Santo. Ou seja, quando eu busco na minha vida viver isso, todas estas coisas me serão acrescentadas. Eu não vou precisar me preocupar com o amanhã, porque o próprio Jesus disse, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Agora, quantas vezes eu carrego uma preocupação de hoje para amanhã, para depois, Só que sabe o que gera isso em nós? Cansaço. Por isso que eu li no começo, lá em Mateus, Jesus falando, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É de extrema importância a gente ter essa compreensão de que há um descanso para as nossas almas. Não é um descanso apenas para o nosso físico. Semana passada eu estive de férias com Yasmin e você desliga de trabalho, né, entre aspas, e algumas preocupações que você teoricamente teria, você não tem. Passa a ter outras, também acontecem, mas você consegue descansar. Só que todo mundo tira férias o tempo todo? Não. Aí você vai ficar refém de uma férias para descansar? Você vai ficar refém de talvez receber uma bênção financeira para poder descansar o seu coração? Você vai ficar refém de na sua vida não ter nenhum problema para você descansar o seu coração? Não podemos, porque no mundo nós teremos o quê? Aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse que nele nós seríamos mais do que vencedores. Paulo diz isso de forma brilhante, em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Eu não posso esquecer isso. Só que muitas vezes o cansaço físico, ele gera outros tipos de cansaço. É um cansaço emocional e chega também ao nível de um cansaço espiritual. E esse é o mais preocupante. É quando nós perdemos a noção das coisas. E isso pode acontecer porque Deus foi dando oportunidades para você descansar nele. E você, ao invés de descansar nele, buscou resolver do seu jeito. Ao invés de você se aquietar e falar, Senhor, Tu és o meu sustento. Senhor, Tu és o meu provedor. Senhor, Tu sabes todas as coisas. O que é que você faz? Eu vou resolver com as forças do meu braço. Com o meu entendimento, com a minha forma de solucionar as coisas que sempre deram certo na minha vida. Vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, eu vou parar, eu vou me ausentar aqui. E o reino de Deus? O reino de Deus não consiste nesta realidade aqui física de igreja, não. Eu posso e devo ver o reino independente dessa realidade de igreja. É aqui dentro, primeiramente. É no meu coração. A razão, muitas vezes, é que estamos gastando energia com coisas pequenas e passageiras. Há um texto que diz que nós estamos vivendo leves e momentâneas tribulações. Só que você pode parar e falar, Senhor, não consigo enxergar nada leve e não consigo enxergar nada momentâneo. Porque já faz tempo que eu passo por isso. Isso não consegue sair da minha cabeça, isso tem me consumido. Jesus nessa noite ele te convida para você deslocar esse foco. Para você tirar o foco nas coisas e focar nele. Você vê aqui nessa noite, eu tenho certeza que para cumprir um propósito de Deus. Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Não foi simplesmente uma obra do acaso ou porque você não tinha uma outra coisa a fazer e você decidiu vir aqui, não. Isso já estava escrito. Então não perca essa oportunidade de hoje entender o que é que Deus quer falar com você. E o primeiro ponto que eu quero focar é justamente esse cuidado com o foco errado. Lucas capítulo 10, verso 41 e 42 diz assim: respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Contextualizando para vocês, Jesus ele foi visitar, ele mais a sua galera, ele mais 12 a princípio, a casa
desses amigos, de Lázaro, Marta e Maria. E ao chegar nessa casa, imagina, você de repente recebe 13 pessoas na sua casa. Você vai querer, no mínimo, organizar coisas, né? Só que não foi uma visita qualquer. Foi a visita de Jesus. Pense aqui comigo, Jesus de repente bate hoje na porta da sua casa. Você chegou em casa hoje querendo descansar. Teve um trabalho, veio aqui para o culto, chegou em casa. De repente, a campainha toca. Jesus e mais 12. E aí? Qual vai ser a sua reação? Só que Jesus está com fome. Ele, com os seus discípulos, estão famintos. E ali você encontra duas mulheres que tiveram comportamentos diferentes. Marta foi aquela no qual se preocupou com a estrutura. Se preocupou com as coisas. Igual você faz muitas vezes, igual eu faço muitas vezes. Nos preocupamos demais com os nossos afazeres. Nos preocupamos demais com nossas atividades, com nossos prazos, compromissos, responsabilidades que nós temos diversas na vida. Enquanto Maria, ela não estava preocupada se teria comida para todo mundo, se teria espaço para eles descansarem, porque ela tinha certeza que quem estava ali era Jesus. É o Jesus que cura, é o Jesus que transforma, que liberta, é o Jesus que, se tem pouco alimento, ele multiplica, se não tem nada, ele traz existência que não existe. E aí Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, porque Maria estava aos pés de Cristo. Maria estava cuidando do que realmente importava para ela, que não eram os afazeres domésticos, não eram os nossos compromissos. Eu não quero que você seja negligente ou imprudente com suas coisas, não. Eu quero que você reconheça hoje qual é a melhor parte da sua vida. Quem é o personagem principal da sua história? Onde é que está o seu foco hoje na sua vida? Você tem buscado servir a Cristo de todo o seu coração? Porque Marta estava preocupada com o que é passageiro. Maria estava preocupada com o que era eterno. Nós temos um Deus eterno. Um Deus onisciente. É um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. A nossa preocupação, e entenda o termo preocupação, tem que ser em agradá-lo. Tem que ser em honrá-lo. Tem que ser em buscá-lo de todo o nosso coração, porque eu fazendo isso, estas coisas que eu preciso e Ele sabe que você precisa, será acrescentada a você. Então cuidado com seu foco. Em que áreas você tem gastado energia que deveriam estar sendo entregues a Deus? Você precisa pensar nisso. No seu dia inteiro, eu compreendo que o trabalho ele nos consome, pelo menos para as pessoas normais, ali de 6 a 8 horas. Mas nunca é de 6 a 8 horas, sempre tem mais do que isso. Às vezes passa, às vezes não para. E aí você pergunta: quanto tempo eu tenho dedicado à minha vida com Deus? Quanto tempo eu tenho parado e orado e buscado ao Senhor de todo o meu coração? O que é que tem te distraído da presença dEle? Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, de forma sorrateira, nos distraímos da presença de Deus. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque nada tem que ser mais importante do que cultivar a presença de Deus na nossa vida. Eu tenho que buscar o Senhor até que nada verdadeiramente importe mais. Eu tenho escutado recentemente uma canção e tem um trecho dela que diz: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que eu Te conheço mais, tudo perde seu valor. E nós precisamos buscar isso todos os dias. É atrair essa presença para as nossas vidas, a ponto de que nada tenha tão valor como é o valor da presença dEle. Só que às vezes o nosso foco está errado. Às vezes o nosso foco está nas coisas e não nele. A vida espiritual ela é enfraquecida quando colocamos o foco no que distrai a fé e alimenta a ansiedade.
Quem aqui já ficou ansioso com o trabalho, por exemplo? Sério? Foi mesmo. Com família, com problemas, ficamos. Só que eu não posso me acostumar com isso. Eu não posso entender que ficar sem dormir é normal. Ficar sem comer é normal. Ficar com problemas de saúde por conta disso é normal, porque não é normal. Sabe o que tem que ser normal? Eu descansar meu coração nele. Eu não me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. É eu viver um dia de cada vez. E eu sei que no discurso pode ser fácil, pode ser bonito. E na prática isso pode dificultar, eu creio nisso. Mas estamos aqui porque nós cremos que é um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. E Ele vai nos ajudar a vencermos um dia de cada vez. A passarmos de nível um dia de cada vez. Porque não adianta você querer acelerar o processo. Não adianta você querer ir de encontro ao que Deus determinou para a sua vida, porque você vai quebrar a cara. Não vai dar certo. Hoje é noite no qual o Senhor quer que você mude o seu foco. Que você reconheça que eu estou focando em coisas erradas. Eu estou gastando energia naquilo que não é eterno. Eu estou gastando energia naquilo que, ao invés de me aproximar de Deus, está me afastando dele. Vamos reprogramar isso hoje, em nome de Jesus. A mudança primária, ela começa na nossa mente. É eu entender que eu preciso ter a mente transformada, porque todo o meu corpo, ele é dirigido pelo meu cérebro, pela minha mente. Por isso Provérbios fala de tudo que se deve guardar. Guarda você, bota a mão na cabeça de todo mundo assim, ó, seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Tudo está aqui. Então, primeira coisa, cuidado com o foco errado. Segunda coisa, Êxodo, capítulo 14, verso 14, diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vamos repetir? Acalmem-se. Acalmem-se. Deus cuida de nós. Pare de lutar sozinho. Eu tenho buscado, isso de forma mais recente, a aprender a parar de lutar sozinho. E você também precisa aprender isso quanto antes. Porque existem lutas que nós não conseguiremos vencer sozinhos. Existem batalhas que nós não conseguiremos avançar porque vai ser grande, talvez você não esteja preparado para aquilo. Por isso eu preciso crer que antes de qualquer coisa há um Deus que luta por nós. Mas nós precisamos também ter pessoas que nos ajudem. Muitas lutas que enfrentamos são frutos da nossa tentativa de controlar tudo, sim ou não? Sim. Às vezes é essa necessidade que nós temos de querer ter domínio, controle. Só que somos o quê? Imperfeitos, somos falhos. Só que quando eu entendo que há um Deus que cuida, mas não cuida de qualquer jeito, Ele cuida nos mínimos detalhes. E normalmente pode ser até que seja algo característico da mulher, mas o detalhe faz a diferença, sim ou não? Faz diferença. Então quando você recebe um cuidado, mais ou menos você sente. Quando é aquele cuidado detalhado, você sente uma outra coisa. Sim ou não? Às vezes você vai para o médico, o pessoal sempre brinca, né? Com essa ideia, aquele médico particular e médico de convênio, por exemplo. Você vê ali muitas vezes essa diferença acerca do atendimento, da velocidade, porque às vezes é uma meta que tem que ser cumprida e você não tem aquela calma, aquela conversa, aquela atenção. Entenda que Deus, Ele é um Deus que trabalha de forma personalizada. O cuidado que você precisa e a luta que você enfrenta, Ele, mais do que ninguém, sabe. Só que Ele não sabe de forma superficial. Ele sabe nos detalhes. Ele sabe nos mínimos detalhes. Por isso você precisa crer que Deus, Ele está cuidando e está lutando por você. Vão ter dias que suas forças serão esgotadas.
Você vai acordar e você não vai ter disposição para fazer nada. A sua mente vai estar conturbada. O seu coração talvez esteja ali palpitando demais. São nesses dias que você precisa parar e lembrar que Deus está contigo. Que mesmo que você não esteja tendo força suficiente, Ele garante uma força sobrenatural em nossas vidas. O dia que você achar que você não vai conseguir, creia que se você depositar a sua força, a sua esperança nele, você vai conseguir. Você vai avançar. Você vai crescer. Você está lutando em vão por algo que Deus quer que você entregue? Você já perguntou isso? Senhor, essa luta é para eu lutar mesmo? Há uma passagem bíblica que mostra que o povo de Deus estava cercado em uma batalha. E os soldados olhavam e viam aquele exército imenso, numerosos. E olhava para um lado, para o outro e falava, não daremos conta. Eu não tenho condição disso. E aí uma pessoa chegou para o rei e falou, não tem como. Eles são infinitamente numerosos. E aí o profeta, pediu que o Senhor abrisse por um momento os olhos espirituais daquele jovem, para que ele pudesse enxergar o que estava acontecendo. E quando os olhos foram abertos, ele teve a oportunidade de contemplar milhares de anjos que estavam ali. E com um comando, a batalha foi vencida. Tem coisas que nós não iremos ver aos nossos olhos humanos. Tem coisas que você não vai escutar de forma natural. Mas pela fé, você precisa crer que maior é o que está em nós. E se você tem essa consciência de que você serve um Deus Todo-Poderoso, creia que nas suas maiores batalhas, nas batalhas mais difíceis, você clamar por Ele, Ele vai estar presente. Ele não vai desistir de você, desde que você tome uma posição e decida estar alinhado com Ele. Decida crer de todo o seu coração que a luta não pode parar você. De que Deus, Ele tem um cuidado sobremodo excelente. Um cuidado que talvez nós, seres humanos, jamais conseguiremos transmitir um para o outro. Mas tem vezes que Ele nos carrega no colo. Tem vezes que Ele nos cobre, que Ele nos toma pela mão e diz, sabe o quê? Não temas. Há uma curiosidade bíblica que diz que existe o termo não temas 365 vezes, para que você creia todos os dias que Ele está dizendo para você, não temas, não se apavore, eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Às vezes o maior ato de fé, sabe o que é? É soltar, é você crer que Deus está no controle, é você confiar plenamente naquilo, é você olhar e não enxergar uma solução, é você olhar e ver que a perspectiva é só de tragédia. Mas você simplesmente parar e falar assim, Senhor, eu confio em Ti. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. É fiel para terminar. Talvez o percurso dessa obra, talvez as fases dessa obra, elas passem por barreiras, por dificuldades, por embargos, por problemas. Mas se você mantiver firme, se você não sair do eixo, Ele vai conduzir você para um caminho de descanso, para águas tranquilas. Eu preciso entender e passo isso para vocês, que as nossas provações, que as nossas lutas, todas elas têm um prazo de validade. Elas vão acabar um dia. Surgirão outras. Mas aprenda hoje com o que você está fazendo, com o que você está enfrentando, como você tem lidado com isso. Penúltimo ponto, Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus,
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade e o medo são ladrões da nossa fé, sabia disso? A fé, ela não trabalha em conjunto com o medo. Porque a tendência do medo é que a gente o quê? Duvide. Quando você tem medo, você fica na dúvida. Nessa viagem, Yasmin foi mais uma vez para uma aventura radical de tirolesa. E eu fui subir um mirante, o mirante já era vidro e eu embaixo olhando, eu falei, meu Deus. E ela super empolgada. E eu tive medo porque eu já tive um problema com tirolesa. Aí eu falei, mas essa é segura? Tem cadeira, você senta, você prende, tem tudo isso. Não vou não. Só que o medo gera o quê? Dúvida. Mas quando você acredita que aquilo vai dar certo, que aquilo vai funcionar, você se joga. Você vai e você o quê? Aproveita aquilo. E você vai sentir coisas que talvez você não sentiria. Isso foi só um trecho, porque tivemos outra oportunidade de ir para parque também. E eu não fui nenhum. Entenda, eu fui no parque e não fui nenhum brinquedo. Nem no carrinho bate-bate eu fui. Era fila, não queria pegar fila. E a mim foi em todos. Possíveis, né? Porque era um dia só. Mas o medo, o quê? Paralisa, isso eu quero dizer. Agora a fé não. A fé faz com que você o quê? Avance. Porque a fé é certeza. É uma prova. É real. É certeza. Não há margem para dúvida. Por isso que ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Só que eu preciso entender que muitas vezes eu não coloco a minha fé em ação. Sabe por quê? Porque eu não confio. Eu tive um acidente uma vez na tirolesa. E hoje, para eu confiar na tirolesa, é mais difícil. Agora, é impossível isso? Não. Eu já fui outras vezes, mesmo após o acidente, fui. Aproveitei e curti? Sim, curti. Mas é mais difícil. Só que não é impossível. Só que muitas vezes nós queremos fazer com que o medo que a gente tem daquela situação se repetir torne nosso pensamento de forma limitante. Só que eu preciso crer que a fé em Deus, fé no poder do Senhor, tem plena capacidade de me curar, de me libertar, de me transformar para viver algo novo. Viver uma transformação completa, como nós insistimos tanto aqui de dentro para fora. Nós precisamos querer isso. Só que eu não posso ficar ansioso com essa mudança. Porque isso vai acontecer no tempo de Deus. Mas à medida em que eu me dedico, quanto mais eu buscar, quanto mais eu tiver a consciência do meu realinhamento, da minha necessidade por mudança e por transformação, Deus vai estar assim, isso filho, se você quer eu tenho mais para você. Se você quer eu tenho mais, se você quer eu tenho mais. E eu preciso querer isso. Nós precisamos querer isso, por isso a ideia de ter o nosso foco nas coisas do alto. E romper é rompimento, e eu sei que rompimento dói, rompimento machuca, mas se for necessário, precisamos fazer. Porque eu preciso valorizar e agradar Deus acima de qualquer coisa. O medo rouba a clareza do que é eterno e necessário. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. O medo que você tem hoje, Deus tem plena capacidade de remover da sua vida. Eu não sei o tipo de medo que você tem enfrentado, se é um medo apenas circunstancial, se é um medo interior, se é um trauma, se é um complexo, se é uma dificuldade que você tem. Coloque isso diante de Deus e creia que Ele vai transformar você. Que Ele vai mudar o seu caráter, vai mudar seu entendimento. Eu quero te perguntar, o que é que você tem deixado crescer dentro de você que não foi Deus quem plantou? Muitas vezes permitimos que algo cresça aqui dentro, que Deus não plantou aquilo. A semente foi nossa. O erro foi nosso. Quem quis provocar aquilo fomos nós. Só que há um Deus que Ele cumpre muito bem o seu papel como um jardineiro.
Ele pode muito bem pegar e arrancar e fazer algo novo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos estar enxertados onde? Na videira. Porque enxertados na videira, nós iremos o quê? Florescer, crescer, frutificar. Agora, se não estivermos assim, secaremos. Sabe o que vai acontecer? Seremos cortados e lançados fora. Que o Senhor tenha misericórdia e não permita, mas que o Senhor nos dê condições da gente crer efetivamente nisso. Amém? E por fim, Colossenses 3, verso 2, diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Coisas passageiras nunca vão preencher um coração criado para a eternidade. Coisas passageiras nunca irão preencher um coração criado para a eternidade. Nós fomos criados para viver a eternidade. Aqui é apenas uma sala de espera. Aqui estamos aprendendo a viver conforme a vontade de Deus. Por isso que nesse processo nós iremos errar em alguns momentos, mas nós temos que entender que há um professor por excelência, que está sempre disposto a nos disciplinar, a nos colocar no caminho de volta e falar: epa, não é aqui, é aqui. Porque você foi criado não para viver aqui para sempre, mas para viver lá. Só que para viver lá eternamente, eu preciso aqui ser separado. Eu preciso aqui me santificar. Eu preciso aqui viver uma realidade de vida totalmente diferente do que é pregado aí fora. O meu foco tem que ser o quê? Deus. Por isso eu tenho que investir no que tem valor eterno. Por isso a minha atenção total tem que ser nisso. Tudo que é eterno, sabe como é que começa? Começa com o coração rendido. Começa com o coração ensinável, com o coração disposto a obedecer. Por isso que Davi diz lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Precisamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, me purifica diariamente. Porque eu quero passar a eternidade contigo. Eu não quero colocar as minhas expectativas nesta terra, porque aqui é passageiro. Eu estou neste mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu sou do reino. O viver aqui tem que ser Cristo. Se não for assim, não adianta. Que a gente possa ter essa compreensão. Que a gente pare hoje, verdadeiramente, de gastar energia, de gastar força com o que não tem valor eterno. Com o que fica para trás. Com o que não avança, com o que não adianta em nada. O nosso principal tesouro não está aqui, mas está em algo que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que buscam viver todos os dias a tua vontade. Nós precisamos lutar para que isso seja uma verdade. Amém? Coloca a mão em seu coração, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de ouvir a tua voz. Pai, nós cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio. A tua presença, ela não está no volume da voz, no arrepio, mas na capacidade de transformação que só o Senhor tem. Por isso nós estamos contando com isso, Pai. Nós queremos hoje parar de gastar força, gastar energia com o que não tem valor eterno, Deus. Senhor, nos ajuda a mudarmos o nosso foco. Queremos buscar a melhor parte, que é a parte que mais importa, Deus, que é a tua presença. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a termos discernimento espiritual. Nos dá sabedoria em nossas decisões. Que o teu Espírito Santo possa sempre estar presente, Deus, nos consolando, mas também, Senhor, nos trazendo a consciência. Senhor, nós queremos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos.
de que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Nos fortalece nessa noite. Dá força ao cansado, Deus. Revigora aquele que está vendo suas energias ir embora. Que possamos parar nessa noite de lutar sozinhos, mas que possamos receber ajuda, ter um coração aberto, Deus, rendido ao Senhor, um coração disposto, Deus, a se humilhar em Tua presença, a colocar para fora tudo aquilo que não Te agrada e receber do Senhor um renovo, uma transformação. Senhor, cuida de cada detalhe. Te agradecemos por isso, Deus. Pai, remove da nossa vida toda ansiedade, todo medo que tenta roubar a nossa fé, que tenta nos paralisar, Senhor. Nós queremos sair daqui nessa noite convictos de que a Tua paz, que é a paz que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, nos dá condições para investirmos no que tem valor eterno, Pai. Que a nossa mentalidade não seja atrelada às coisas terrenas, nós queremos pensar nas coisas do alto, queremos pensar numa eternidade inteira que teremos contigo, mas Pai, nos ajuda a entendermos isso, a vivermos o Teu reino aqui na terra, Senhor. Nós Te clamamos por transformação genuína. O Senhor conhece as nossas fragilidades, nossas fraquezas. O Senhor sabe, Deus, aquelas coisas que nós plantamos que não era para ser plantado em nossa vida. Senhor, arranca, remove em nome de Jesus. E que o Senhor possa plantar, Deus, a Tua palavra, para que essa palavra cresça, tenha raiz firme, profunda, edificada em Ti, Senhor. Para que possamos estar firmes e inabaláveis. Nos ajuda nessa noite a parar de lutarmos com as armas erradas, a gastar energia apenas no que vale a pena, que é buscar o Teu reino. Nós entregamos em Tuas mãos, Pai, todo o controle. Queremos soltar todo o peso, tudo aquilo que esteja nos aprisionando, colocamos agora diante de Ti. Que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Que a Tua palavra tenha um poder atuante em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.